446º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Pronto para limpar nossas pautas hoje? Vamos lá, que a gente, felizmente, tá com mais assunto do que tempo nos últimos episódios. Então hoje a gente vai pular de um pé no outro vencer, aqui, mas tem bastante coisa pra gente falar. Bora! Acabei de ler aqui que o GPT-5 foi adiado. Tá sabendo? Pois é. Querem fazer uma integração de LLMs, né? Então... Isso, eles estão mexendo estruturalmente ali, eles iam fazer o GPT-5, aí não ia sair o GPT-5, ia botar ele nos outros modelos, ia distribuir, agora voltaram atrás. Eles estão ali com um pouco de dificuldade de percurso. A boa notícia é que não falta opção de LLM pra gente mexer. Eu quero começar aqui o episódio de hoje com duas dicas. Uma veio do Rodrigo Castro, que estava sentindo falta do atalho Command-Shift-C para já copiar o endereço direto ali na barra de endereços do navegador Arc, que o pessoal desistiu de fazer o navegador porque o mercado apontou para o outro lado. E ele fez um post lá no blog dele, vou deixar o link na descrição, um abraço para você, Rodrigo, de como ele usou o T3 Chat, que ele que deu a dica, na verdade, há algumas semanas, que é uma espécie de alternativa ao Poe, e pediu, né, estou sentindo falta aqui, estou usando o Chrome agora, como é que eu faço? Aí o LLM sugeriu um código em AppleScript, que ele jogou no Keyboard Maestro, e isso ele também fez com a ajuda do T3 Chat, porque eu não tinha familiaridade com isso, e eu entendo bem porque eu nunca tenho familiaridade com esse tipo de coisa, e deu certo. Aí ele cadastrou um atalho novo, que agora no Chrome ele só ativa o atalho e ele consegue, né? Vai lá, checa se está no Chrome, pega o link, já copia para a área de transferência, bem interessante. Olha só, eu não tenho costume, né, de usar esses atalhos, mas, nossa, desde que eu cliquei naqueles anúncios dos teclados, é anúncio de teclado, tem teclado de todo tipo que você imaginar aparecendo o tempo todo. Parece que eu não venço de conhecer todos os tipos de teclado que existem no mundo. Impressionante. T3 Chat aí, ó, mais um. Eu vi esses dias um anúncio de teclado como se fosse o computador de Severance, que é aquele terminal, um terminal azulzão, super bonito. Eu falei, olha só, hein, se eu tivesse com os dólares sobrando aqui, já tava na minha mesa. Eu vou tentar achar esse, coloco aqui na descrição. E a segunda dica que eu vou começar o episódio é do Guilherme Esperança, que falou o seguinte, que saiu um episódio do 20,000 Hertz, um podcast que, por sinal, eu adoro, que é sobre a questão da acessibilidade nos produtos da Apple, e mais do que isso, acessibilidade sonora. Então, desde o início lá, primeiro o Macintosh até hoje, como é que foi evoluindo não só a divisão de acessibilidade na Apple, mas como o 20,000 Hertz fala sobre som, né, eles tiveram esse viés aqui durante o desenvolvimento do episódio, e é muito bacana, recomendo que todo mundo escute. Nossa, vocês que curtem, né, recursos de acessibilidade, curtem e usam, já pensou quando a IA estiver integrada no sistema operacional a ponto de customizar tudo isso para você? Pensando em coisas aqui. O Copilot começou com isso, né? Não é exatamente acessibilidade estritamente, mas do tipo, me coloca aqui para mim no modo foco. Ele, beleza, troca pro Dark Mode, desliga a notificação, não sei o quê. É ainda muito superficial, né? Exato. Você aprofundar isso para ajudar, guiar, dar acesso mesmo a funcionalidades, recursos do computador e otimizar isso. Eu acho que, na verdade, o que eu acho que vai ser a casa perfeita para esse tipo de coisa são óculos inteligentes, né? Assim como os da Meta, que eu nunca lembro o nome oficial, os Ray-Ban Meta Story Glasses lá, que tem câmera, e só recentemente, né, eles passaram a dar a opção de você interagir com o Llama, o LLM que está ali embutido nos óculos, por meio da câmera mesmo. Então antes é o quê? Você tira a foto e fala, escuta, que árvore é essa? Ele processa. Agora não, existe um stream de vídeo que você consegue interagir sobre o que está na sua frente com o LLM. Então isso para acessibilidade vai ser sensacional. Fone de ouvido, eu comento também, né, que no caso da Apple, uma câmera não precisa sair tirando foto do dia pela orelha, mas sim com um contexto que eu chamo de computação contextual. Para acessibilidade vai ser perfeito. Daqui a 5 anos, olha, que empolgante que é pensar como é que vai estar a tecnologia. Nossa, E tem os fones de ouvido também. Eu acho que tecnologia móvel já deu um up muito grande
para pessoas com diversos tipos de deficiência, né? Visual, auditiva, às vezes falta de membros, né, superiores. Então, isso já mudou a vida de muita gente e permitiu que integrasse ela aí no mundo acadêmico, no mundo profissional, junto com as demais. E com a IA, gente, a gente vai dar um novo salto exponencial nisso, que vai ser muito legal. E eu nem estava pensando nos recursos básicos de acessibilidade, sabe? Desliga a notificação, mexe aqui, muda a cor. Mas aqueles mais customizáveis, assim, aqueles que ninguém sabe que existe, sabe? Que ninguém aciona e descobre que tem a possibilidade de fazer essas customizações. Nossa, vai ficar muito legal. Você está me lembrando, também tem a ver com IA no fim das contas. Saiu um estudo, eu vou colocar aqui na descrição, do pessoal de Berkeley, junto com a Universidade da Califórnia lá de São Francisco, que criaram uma nova interface cérebro-computador que lê os sinais e em 1 segundo, ao invés de 8, que era o que tinha hoje, agora é basicamente instantâneo converter os sinais em voz. Então a pessoa pensa e já tem uma voz, ela é super robótica ainda, bem incipiente a tecnologia. Foi destravada a possibilidade, agora vai melhorar, né? Mas da pessoa pensar instantaneamente já ter ali uma vocalização do que ela pensou para ela poder conversar, você poder customizar isso, por exemplo, imagina que legal, né? Se você tiver registros da sua própria voz antes de você perder não sei, me digam o seu jeito certo, mas a capacidade de falar, a habilidade de falar. Acho que esse foi um dos estudos mais bacanas que eu vi nas últimas semanas, que envolve acessibilidade, mas de uma tecnologia nova aí de IA para reduzir essa latência a ponto de ser quase instantâneo você pensar e já ter essa vocalização feita para você. Não vou nem entrar no mérito dos chips neurais, né? Aí a gente vai entrar num modo cyberpunk total. Mas tem muita coisa legal, muita coisa. Quem gosta de explorar esse assunto aí, tem um campo grande para estudar, para aprender, e é bem promissor. Excelente. Agora, Bia, você trouxe um follow-up, né? A gente falou algumas semanas sobre hospedagem de fotos, backup, né? Como é que ele faz para lidar com isso? O que você descobriu? Então, foi uma dica aqui que acho que chegou pelo Twitter. Eu não salvei o nome da pessoa, me desculpe, tá? Mas é um serviço à parte de Google, de Microsoft. Quem não quer colocar backup da sua vida em imagens numa Big Tech, a gente entende que não quer que use família, filhos, ainda que fique no modo privado, né? Mas para treinar IA, essas coisas, entenda essas restrições, porque de repente não ir numa empresa menor dedicada a isso, né? Então essa é a proposta aqui como é que pronuncia isso aqui em inglês agora? Qual que é a brincadeira com os nomes aqui? Ente.io, ainda não peguei, mas é Ente.io, né? Que é basicamente um Google Fotos independente, mas que já tem IA integrado, uma série de customizações, você consegue também fazer compartilhamento com pessoas, montar círculos familiares, círculos de amigos, né, de diferentes ambientes. Achei muito legal a proposta. Não conheço ninguém que use, os preços estão aceitáveis, vamos dizer assim, considerando que muita gente na minha família mesmo paga bem caro para ter um backup de fotos na nuvem que toda a família possa acessar, né? Então, eu só não conheço ninguém que use. Esse que é o grande problema, né? Mas tem muitos artigos na mídia já falando e parece legal, gente. Eu acho que, não sei se vocês querem conhecer, dá uma explorada, tá? Porque tem um plano gratuito. Agora que eu vi, tem um plano gratuito. Por isso eu achei que só tinha... já vou instalar e já vou testar. Olha, coloca, Marcos, na nossa lista de tarefas aí pro futuro. Eu não tinha percebido. Aqui tá bem pequenininho, isso free aqui. Agora que eu passei aquele batidão, assim, olhar, só vi valores, né? Mas o free... ele perde as partes familiares do plano, né? Exato, então, 10 gigas, né, grátis, tá? Já tenho a IA no dispositivo, para buscas locais, né, no dispositivo. Aí o Starter começa com $2,50 por mês, né, com 50 gigas, e vai até 2 tera, 2.000 gigas por 20 Trumps por mês. Então, olha só, é coisa pra caramba, né, tem várias opções aqui,
E o básico só não tem o Family Plan, não tem o compartilhamento de álbuns, vai limitar bastante, né, gente? Setar as fotos é só pra você, não é pra mais ninguém. Mas vale a pena para conhecer a interface, ver se a empresa é confiável, como é que é o dia a dia. E tô passando a bola para vocês aí, quem quiser conhecer, quem quiser testar e arriscar, pagar, conta pra gente depois o que acharam, tá? Ente.io. Esse é o nome do Eu acho serviço. que é porque é end-to-end, o NT. Criptografia, eles brincaram ponta a ponta, criptografia ponta a ponta pra você armazenar, compartilhar, descobrir memórias. Tá. Eu achava que era parente, né, uma brincadeirinha assim, mas não, é porque é end-to-end encryption mesmo. Entendi. Interessante, daí tem a história deles lá, se quiserem conhecer. Eles começaram com propostas open source e é bem recente ainda a companhia, tá? Então vale assim, né? Testem, mas vão com calma. Por ser recente, deixa pegar, deixa criar raiz, Mas aí vocês migram de vez pra lá, né? É promissor e eu tenho certeza que muita gente quer sair um pouco das garras das grandes, né? Tá aí. Sim. A hora que eles crescerem, a Bending Spoons compra. Ou o Google compra e mata. Tem isso também, né? Vai pro cemitério. Fotos. Exatamente. E encerrando a sequência de 2 dicas que viraram 4, teve uma outra que você também trouxe pra nossa pauta aqui, sobre o uso do telefone em preto e branco, que a primeira vez que eu vi foi o Marco Gomes. Eu acho que ele não escuta aqui o podcast, mas caso escute, um abraço pra você, aí que tá em Nova York, sobre usar o telefone em preto e branco, né? Então, eu tinha visto o James Scholes, que eu sigo, né, usando já os smartphones dele e até o monitor principal dele em preto e branco. Nossa! Então, eu tinha visto alguma coisa assim sobre manter o foco, não ter distrações, principalmente em rede social, porque rede social é cor, né, gente? É vida, é movimento. Então, colocar tudo em preto e branco fica monótono e te desanima a acessar redes sociais. Essa é a proposta, tá? Eu já tinha tentado fazer isso um tempo atrás, mas o problema é que ficam tons de cinza. Minha visão é um pouco ruim, sabe, gente? O que funciona pra mim é dark mode e a fonte branca e o fundo preto tem que estar um contraste bem grande, assim, sabe? Comigo é assim que funciona. Aquele negócio lavado, assim, é complicado. Mas eu tentei no smartphone e no smartphone parece mais razoável, né? E eu tô começando a prestar atenção em diversos apps, assim, que priorizam a perda de distrações, vamos dizer assim. Tudo aquilo que distrai, que te tira o foco Pocket, por exemplo, que é um aplicativo de leitura. O Kindle, o Readera, tem tantos apps de leitura, assim, eles estão simplificando bastante. Tá? Mas a ideia é te desanimar a usar redes sociais, tá? Então, eu coloquei um atalho aqui na minha cortininha do Android, então de tempo em tempo eu vou testar isso e tô preparando aqui, cozinhando no caldeirão, uma pauta futura aí sobre distrações e ruídos no dia a dia, uma espécie de follow-up e continuação daquele assunto das mini distrações, tá? Priorizar coisas neutras, cores mais simples, enfim. Isso aí é pro futuro, tá? Mas testem, né? Experimentem. O que vocês acham de usar o celular em preto e branco? Aí lá no episódio que a gente for comentar isso, se tiver follow-up, a gente já comenta também, tá? Excelente. Eu tentei quando eu vi o Marco Gomes fazendo isso, mas não foi rola. Pra mim. Aquele modo noturno que vai amarelando a tela quando vai ficando de noite, esse eu uso, assim, desde o começo funcionou super bem pra mim. E eu acho que é mais uma questão de preferência do que de que a luz amarela vai me fazer dormir melhor, blá blá blá. Isso, eu nunca comprei essa ideia, acho que não mudou. Mas é engraçado que se eu desligo por algum motivo esse modo amarelo à noite e o telefone fica com as cores normais, é estranho. Então, pra mim, virou costume. Isso, assim, tanto no computador quanto no telefone. No computador eu só desligo à noite quando eu vou gravar o ADT, porque pra não ficar a luz do monitor amarelo no meu rosto, fica tudo meio amarelado, né? Quando eu fico amarelado no vídeo. Então eu desligo isso pro reflexo ficar mais neutro. Mas, sim, tirar a cor mesmo, preto e branco, não funcionou pra mim, não. Era estranho. Eu estranhei a ponto de não falar, não, esse filtro noturno é maravilhoso também. Nos meus aqui todos, eu nem ativo, fica no automático. Pôr do sol, nascer do sol.
Então, nem exato. sei mais viver sem isso, né? E fora o Dark Mode. Dark Mode tá em todos os meus apps, né? Eu só não coloco no automático porque às vezes eu tô em alguns ambientes que tem uma luz assim que atrapalha, né? E eu acabo colocando aquela telona branca mesmo, tá? Mas é exceção. No dia a dia é tudo Dark Mode mesmo. Gosto, sinto mais conforto, inclusive de dia, né? Sim, eu moro no Dark Mode desde que isso pintou como possibilidades em aplicativos e depois em sistema. Eu vejo alguém com o telefone no modo claro, modo branco, até estranho. Eu falo, nossa, abriu errado a interface, eu acho muito Não, e estranho. tem apps que ainda não adotaram isso. Quando eu abro, eu fico. Aquele holofote no rosto, exatamente. E Bia, você na semana passada convocou o pessoal a falar sobre hábitos de dirigir, quem desistiu de dirigir, por quê, como é que tá lidando com isso, etc. Opa, tô E o curiosa. Paulo César falou, eu não dirijo mais, ou então dirijo muito excepcionalmente. Embora ainda tenha o carro, tudo que eu posso fazer a pé, ou usando transporte público ou Uber, sem que eu precise dirigir, é a minha preferência. Quando era mais jovem, eu amava dirigir. Hoje, com 58 anos, não gosto mais, embora eu ache que tenha mais preparo físico hoje do que quando eu tinha 30 anos, por exemplo, porque eu me cuido mais em termos de alimentação e também de atividade física. Então, Paulo, eu acho que não tem nada a ver com a parte física, não. Até tava conversando com o João, o Vinão, aí a respeito de certas coisas, né? O Vinão agora é quarentão também. A gente fica velho, né? A gente quer evitar encheção de saco, sabe? Como dizia o Jaiminho do Chaves, eu adoro essa frase, eu quero evitar a fadiga. Então eu, pra muita coisa, eu penso assim, não, eu quero evitar a fadiga. Por que eu vou me incomodar, tal? E dirigir é uma coisa que me trouxe um alívio muito grande. E, nossa, o que eu posso também fazer a pé, eu sou do time do Paulo, né? Ando a pé, moro numa cidade privilegiada em termos de transporte público, tá? Uso Uber também, então eu realmente não preciso mais do carro, né? Salvo aquelas situações de emergência, mas ainda temos carro aqui para isso, né? Mas no dia a dia eu aposentei e eu sinto muito menos estresse e ansiedade. Então é mais mental do que físico, tá, Paulo? Totalmente. Depende, primeiro, se a cidade tem estrutura que te permite fazer isso Então. em situações que não são de emergência, né? Como você falou semana passada. Ah, se precisar correr para o hospital, aí tudo bem, né? Você tem o carro mais autonomia do que esperar o Uber né? Numa situação ruim. Mas de dia a dia mesmo, né? Se o Uber já tem uma malha bacana, tem cidade que não tem nem Uber, né? Onde que foi que eu fui? Acho que São João da Boa Vista, que tinha a Ubiscar, que não tem o Uber, mas tem os concorrentes ali com nome parecido. Então, aí depende, você acaba ficando mais vendido na jogada, né? Mas cidade que tem um pouco mais de estrutura para te oferecer mobilidade, acho que aí cai muito a necessidade de ter carro mesmo, né? E o Diego também mandou a impressão dele. Falou assim, morei por 12 anos em Porto Alegre e nunca tive carro. Sempre tentei organizar minha vida para estar perto do trabalho, ou pelo menos perto do transporte público, e hoje estou em Toronto e mesmo sendo uma cidade gigantesca e tendo alguns problemas com o sistema de metrô, não sinto falta de ter um automóvel. Na verdade, sinto falta de ter uma bicicleta, porque a cidade é mais plana e tem mais ciclovias do que Porto Alegre. E falou que ele vê até algumas pessoas usando bike mesmo no inverno e com neve, e que lá o bicho pega, viu? O pessoal é corajoso. Diego, o que você tá fazendo que não tem uma bike ainda em Toronto? Considere as suas orelhas devidamente puxadas. Que absurdo! O meu Se sonho... tiver frio, nem sente a orelha sendo puxada. O meu sonho dourado, platinado e diamantado é morar numa cidade que eu possa andar de bike pra tudo, né? Eu fiz isso uma época aqui em Curitiba, né? Só que a violência aumentou e você anda com um laptop na mochila, é complicado, ainda mais sendo mulher e sozinha, né? Agora, nossa, se eu pudesse, eu só andava de bike. E sabe que se você usar roupa, tem roupas adequadas para isso, Diego. Todo mundo pensa, né? Nossa, aquele pessoal em Amsterdã, no inverno, tudo pedalando, meu Deus, mas tem roupas adequadas para isso, tá? Você não precisa fazer camadas e camadas e camadas de roupas, né? Que nem brasileiro tem mania de fazer. Não, você usa roupa tecnológica, roupa térmica, o corpo tá em movimento e o calor fica ali. Você não chega nem a suar, porque o suor evapora, mas ao mesmo tempo o calor fica conservado. Então é extremamente confortável pedalar no inverno europeu, viu? Com os devidos apetrechos. Compre a sua bike e venha contar pra gente depois como é que foi a experiência, tá?
Eu acho legal que Toronto tem quase os bondinhos de São Francisco, assim. São uns ônibus de linha de trilho e tal. Achei bonitinho. Pequenininhos, assim. É legal. Agora, sobre hábitos de leitura, você mandou uma matéria que eu achei bem interessante no The Atlantic. E, ironicamente, você me mandou um vídeo depois que resume a matéria. Que eu achei muito engraçado sobre uma matéria que fala sobre leitura, né? Já vou explicar o motivo. Tá. A tese da matéria é a seguinte, né? Fala que estudantes de faculdades de elite nos Estados Unidos não conseguem ler livros e que para ler um livro na faculdade ajuda você a ter tido contato com leituras de livros na escola. E eu peguei alguns pontos aqui para poder apresentar, e aí, Bia, você fala em cima disso. É sobre como, primeiro, né? Em 79, teve uma professora de literatura bem influente chamada Martha Maxwell, que falou que toda geração, em algum ponto, descobre que os estudantes não conseguem ler tão bem quanto era na geração anterior. 79, hein? Então, existe uma questão de que toda geração atual acha que a anterior era melhor e que a atual o mundo está perdido, etc, etc. Mas que atualmente, mesmo assim, né, com essa ressalva, atualmente tem dois problemas principais. O problema, um deles, né, é, claro, a parte de telefone, que as pessoas se acostumaram a consumir conteúdos menores de um jeito mais fácil, então disputar isso com uma Ilíada, por exemplo, danou-se, né? Então, sempre o telefone puxa ali, mas mesmo que não tenha contato com o telefone, no caso eles falam de crianças pequenas, e que eu sei que criança pequena tem contato, mas o texto não fala sobre isso. Fala que é o seguinte, né? A estrutura curricular de sala de aula, de ensino, etc., ela é otimizada hoje em dia para a prova. O que vai cair na prova? Como é que vai cair na prova? Então, as leituras grandes foram basicamente substituídas para leituras mais pontuais de trechos e discussões e complementos, e você vê um TED Talk em cima disso, etc., para preparar a pessoa para chegar na prova e mandar bem, mesmo que ela não tenha lido o livro inteiro. E que isso está piorando essa capacidade quando o pessoal chega na faculdade e não tem vocabulário, não tem repertório, não consegue nem ler e nem desenvolver textos mais compridos. Eu percebo isso, assim, né, no meu dia a dia, nos textos que eu escrevo. O pessoal, nossa, que texto comprido. 10 parágrafos, pelo amor de Deus, né, assim. Aí virar a crítica que o texto é grande, né, que é patético, mas tudo bem, né? Cada um, né. Mas e aí, Bia? Olha, tem uma tendência mesmo, né, de se falar que geração anterior, os anteriores sempre eram melhores, mas eu acho que ao longo da história da humanidade, e o Michel Desmourget atesta isso cientificamente, com referências bibliográficas, que, de fato, a humanidade chegou num ápice de crescimento de QI, onde a expectativa era os filhos sempre superarem intelectualmente os pais na vida adulta. Tá? Isso é um crescente da humanidade desde sempre e que parou agora. Tá? Foi até a era da informática, até a minha geração, a geração X. Tá? Quando saiu da era da informática para a era da informação, aí que o negócio desandou, gente, porque eu não vou dar spoiler, que eu vou falar mais em outro episódio, mas são as distrações, tá? E eu percebi isso, eu mandei um vídeo que circulou muito no Twitter, mandei para um monte de geração Z, tá? Talvez você tenha visto, Marcos, no Instagram, em algum lugar, que é uma entrevista na rua, nos anos 70, no Rio de Janeiro, uma repórter perguntando para as pessoas, você lê? Perguntando os hábitos de leitura, né? Não vi. E eu postei aquilo e mandei para algumas pessoas para ver o que as gerações Z falavam, né? Aí tinha gente lá que falava, não, eu leio 4 livros por mês, leio 5 livros por mês. Aí tinha gente debochando, ninguém lê 4 livros por mês porque é impossível. Gente, nos anos 70, não tinha celular, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha TikTok, era a TV que ficava em casa. Você não tinha no seu bolso um device que te estimulava o tempo todo, tá? Então, e as pessoas não gastavam com fone de ouvido, não gastavam com MP3, não gastavam, fazendo um crescente, né? iPod, celular, smartphone, não tinham esse tipo de despesa, de gastos, e agora a gente tem assinaturas também. Então, sim, as pessoas liam mais e elas compravam os livros. Um dos entrevistados falou do Círculo do Livro. Nossa, me desbloqueou uma memória porque minha mãe também era assinante do Círculo do Livro. Acho que você não chegou a pegar essa fase, né, Marcos? O Círculo do Livro
Era um catálogo de livros com lançamentos e novidades. Todo mês chegava um catálogo na sua casa com os livros do catálogo e os lançamentos também. Você preenchia, vinha uma folhinha junto, né, com os livros que você queria, mandava um cheque, gente, dentro do envelope com o valor, e daí, passado algumas semanas, ali chegavam os livros que você comprava. Isso era informação on demand nos anos 70 e 80, gente, era assim que funcionava. Então, sim, a gente tinha mais tempo, e justamente por não ter tantas distrações, a gente conseguia ser mais focado em livros, que são leituras mais aprofundadas, do que rede social. Então, as pessoas têm uma certa preguiça, têm uma certa ansiedade, e no caso das novas gerações que não conseguem ler livros, é muito longo, como é que eu faço para resumir isso? Eu gosto de resumir com IAs, porque a IA sintetiza para eu saber o que é mais importante e o que eu vou prestar atenção quando eu estiver lendo. Né? Isso é muito, muito bom, mas de jeito nenhum que eu vou deixar substituir a minha leitura, porque eu gosto, acho importante e faz parte da minha construção na habilidade de escrever bem, tá? Então é bem preocupante isso, e eu mandei para você um vídeo de um radialista, porque essa matéria do Atlantic repercutiu muito, mas eu vi pouco em rede social, eu vi muito na mídia tradicional, e esse radialista foi só um deles, né? Vários outros veículos, assim, trataram desse assunto com preocupação, mas eu percebo que as novas gerações que são mais o social media, que bobagem, coisa de velho, é o que eu imagino, né, gente? É que o texto é grande, né? Então eu coloquei esse jornalista aí, porque ele já é um X-Generation aí, então eu acho que a minha geração, os X, é que perceberam mais, a gente viveu todas essas eras, então a gente consegue fazer um distanciamento e analisar o que a gente fazia, o que a gente já passou a fazer depois. Então é um privilégio ser geração X e poder analisar cenários em épocas diferentes da nossa vida, que quem nasceu aí, a geração Z veio ao mundo aí do final dos anos 90 para cá, já chegou num contexto aí que tinha internet, que tinha Orkut, que tinha e-mail, que tinha rede social. Então é interessante ver como as pessoas falam assim, nossa, não ter noção, gente, que não tinha tanto dispositivo e a gente não tinha tanta despesa, né? Pagar streaming, nem TV a cabo tinha, nossa, gente. Sim. Olha, você estava restrito ao conteúdo dos 4, 5 canais ali da rede aberta, né? De TV, rádio, jornal, revista, livro, acabou, pronto. Era isso o mundo. Então é claro que as pessoas liam mais, liam melhor, e engraçado ver na entrevista as pessoas são mais articuladas, têm mais vocabulário, parece que organizam melhor o raciocínio que vão falar, ao passo que hoje ninguém consegue estruturar aquilo que ela vai falar, não consegue estruturar um raciocínio, é bem preocupante. Pois é. Agora, na cola disso, foi interessante, isso vai um pouquinho da contramão, né? Que é interessante que você mandou. Tem o Pessimist's Archive, que é a minha bíblia. Eu adoro o Pessimist's Archive. Eu descobri como um podcast, e tem um site também, e depois virou Built for Tomorrow, e agora tá em hiato faz tempo. E era um podcast que eu já falei várias vezes aqui, mas para quem tá chegando hoje, ele explorava como que as novidades foram recebidas nas suas respectivas gerações, e era sempre com pessimismo. Então, o espelho, a invenção do espelho foi vista como um ode à superficialidade, mais gente ia morrer porque atravessar a rua distraído olhando pro espelho, que é a mesma coisa que eu falo de telefone hoje em dia, por exemplo, né? Ursinho de pelúcia, bicicleta, elevador sem ascensorista, tudo era o símbolo do fim da civilização, né? E nessa última semana, me parece, o Pessimist Archive publicou um post mostrando como o que era considerado vício ruim em 2005, é hoje uma virtude, que é você usar um MP3 player. Porque na época, lá em 2005, né? Essa criançada que fica pendurada no MP3, que não tá ligada no mundo real e blá blá blá. Agora não, agora é a geração que tá tirando distrações. É uma virtude você usar o MP3 player, né? Achei excelente observação. Então, é interessante isso, né? Algumas pessoas estão se dando conta que smartphone é nocivo
nocivo no sentido das distrações, né? Olha só que ironia, Garota Sem Fio falando isso, né? Eu considero a minha missão como Garota Sem Fio cumprida. Eu queria popularizar e disseminar a cultura da tecnologia móvel. Hoje todo mundo é móvel. Agora, tá faltando inteligência no uso dessa tecnologia. E eu também tô partindo cada vez mais para os dispositivos monotarefa e sem distração. Tá todo mundo careca de saber que meu sonho é ter um tablet, um e-reader, né? Ter um Books Palma. E eu pretendo ficar cada vez... Já no meu smartphone já não tem rede social, gente. É o Twitter e o Telegram, tá? E sem notificação, tá? Eu abro quando eu quero abrir. Não tenho aquela tentação de ver o que tá acontecendo. Então eu desligo notificação de tudo, tá? Porque até apps de serviço, assim, como mandam propaganda, como enche o saco. E até banco, gente, que eu adorava as notificações do banco, porque vai que 3 da manhã chega lá uma despesa do teu cartão lá, né? É importante você saber. Só que é só propaganda, gente. Nossa senhora, arruinaram tudo. Assim como o telemarketing, os golpistas arruinaram a telefonia, eu sinto que esse excesso de marketing dentro dos apps está arruinando também aquilo que é o 100%. melhor dos aplicativos, que são as notificações inteligentes, né? Quando você realmente quer ser notificado. Então, gente, é o cúmulo, né? Um banco que te notifica cada vez que você faz uma transação, né? Que é uma coisa importante. Você ter que abrir mão disso porque em vez de notificação importante estava vindo propaganda. E não dá, né? 100%. Não dá. Isso é muito contraproducente. Então a gente quer... tem app que deixa você... O Inter, por exemplo. Você quer receber só o que importa ou o que importa e promoção compre com a Anitta? Você desliga a promoção, mesmo assim eles mandam. Eles não respeitam essa escolha, o que é patético. Eu também desliguei a notificação por conta disso. Não dá. Interessante agora... esse retorno às câmeras fotográficas digitais, né? Algumas escolas estão fazendo esse retorno também, agora que não se usa mais smartphone, né? A molecada tá voltando a descobrir iPods e MP3, então falei pra você, gente, todo mundo ia chiar no começo, mas é um mundo de descobertas novas. Então não sou anti-smartphone, eu sou anti-rede social e excesso de distração, porque é maravilhoso você ter um canivete suíço no seu bolso, não é? No bolso da sua calça, né? Você pode, desde fazer uma compra, chamar um automóvel compartilhado, pagar suas despesas na rua, se comunicar com pessoas, fazer anotações, qualquer coisa, um dispositivo que cabe no seu bolso, né? Mas estão fazendo de tudo para arruinar o melhor que essa experiência proporciona. Então, bora, gente, vamos lá usar gadgets dedicados, vamos redescobri-los, por que não? Volta no tempo e fala pro Asimov que tudo que ele previu aconteceu mesmo, só que virou Black Mirror. Que, aliás, volta essa semana, dia 10 de abril tem Black Mirror novo, pra quem não tá sabendo. Meu Deus do céu. Vai estar de volta. Prevejo muita IA chegando nesse Black Mirror agora. Nossa, verdade. Agora eu vou engatar aqui algumas dicas e repercussões de ferramentas que tem a ver com IA que vocês mandaram pra gente, umas que pintaram te trazer e vocês mandaram mesmo assim pra gente, que é interessante também, estamos em sintonia com o pessoal que escuta aqui o podcast. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus ao fim do plano anual, se você for em expressvpn.com/adtrabalho ou se você usar o cupom ADTRABALHO no checkout, ou se você clicar na descrição para já cair com o cupom aplicado, porque se você trabalha na rua, se você depende de Wi-Fi que você não conhece, se você viaja muito, você se conecta a redes que você não tem ideia de como é que está a segurança, quais dados seus estão sendo coletados, para onde isso está indo, para poder te identificar depois, vender publicidade direcionada, ou vai saber o que, né? Mas você protege os seus dados de conexão com a ExpressVPN e nem ela fica sabendo quando você ativa a ExpressVPN e roteia os seus dados pelos canos impenetráveis dela, nem ela fica sabendo quais sites você acessa, a partir de qual aparelho, quem é você, por quanto tempo, etc, etc, etc. E para streaming isso é muito legal também, porque se você rotear sua conexão por cada um dos mais de 100 países que a ExpressVPN oferece, você vê o catálogo desses países que é diferente em relação ao catálogo que tem aqui do Brasil. Então, para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo,
no roteador de casa direto. Se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho e testa por um mês. E aí, se você assinar o plano anual, você tem 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser por meio de expressvpn.com/adtrabalho ou usando o cupom ADTRABALHO no checkout. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. E por que não a ExpressVPN pode nos ajudar a evitar tantas distrações, hein, Marcos? Olha só, você pode acessar conteúdos de outros países que nós não temos acesso aqui, e com isso você foge também dos apps tradicionais que ficam ali te notificando, você fica mais dono do seu conteúdo, protege a sua família e acessa um conteúdo de melhor qualidade com menos intrusões. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por nos tornar mais produtivos e por patrocinar a área de trabalho. Muito obrigado e vamos lá. Uma coisa que a gente já ia comentar aqui de qualquer jeito, que pintou no Notebook LM, mas que o Juliano também chamou atenção para isso, é que agora ele deixa você escolher, se informa para o Notebook LM sobre qual assunto você quer saber mais, e ele vai atrás de fontes que tratem desse assunto. Você seleciona da lista que ele exibe para você, quero saber, pega esse aqui, esse texto acho que não precisa, pega esse, e aí com base nisso ele empacota tudo bonitinho, e aí você conversa por texto, gera o Deep Dive, conversa com o Deep Dive, né, que é o podcast que eles têm lá, isso só em inglês, né? Você pode até no prompt tentar fazer ele funcionar em português, mas ele funciona muito bem em inglês, que é diferente do que era antes, que você subia os seus arquivos, seus docs, os PDFs, até melhorou também recentemente o PDF por lá. Ele gerava em cima disso. Agora ele vai atrás dos conteúdos para trazer para você, mastigar isso, você poder interagir, o que é um jeito que eu acho que é muito bacana e promissor de aprender sobre coisas, sobre assuntos, sem necessariamente você ter que identificar as fontes para depois conversar com isso. Achei bem bacana essa novidade. Interessante, né? Eles estão, ganharam, a gente falou de mapas mentais na semana passada. Nossa. Cada vez mais o Notebook LM, que já era excelente, fica mais completo, né? Falta o suporte a mais idiomas, pelo amor de Deus. Mas ainda assim, para quem domina o inglês, é uma ferramenta, acho que é essencial no dia a dia. Vou trazer mais novidades do Notebook LM mais para frente, junto com o Jandai IA. Já que eu estou usando para estudar, eu pretendo fazer um comparativo mais para frente. Nossa, excelente. Já tô empolgado para isso. Futuras pautas, para não ficar só na promessa, Marcos, anota aí para me cobrar, hein? Porque às vezes eu esqueço. Beleza. Eu tô usando, mas esqueço de pôr na pauta. E até a gente no IA Sob Controle, faz uns 6 meses, a gente no Spotify no IA Sob Controle publica enquetes, né? Sempre que tem a ver com o tema do episódio, etc. E a gente tinha perguntado quem que já estava usando o Notebook LM, se estava usando, tinha testado, não tinha funcionado, não estava usando ainda. E a gente publicou isso faz uns 6 meses, publicou recentemente também, e aumentou bastante a quantidade de pessoas que estão usando agora o Notebook LM versus há uns 6 meses. Então acho que aos pouquinhos isso está engatando, né? O pessoal está se familiarizando com a ideia do que ele é melhor para você usar em comparação com o ChatGPT, da pesquisa. Então ele está entrando aos pouquinhos no dia a dia, mas é uma limitação muito grande ainda, infelizmente. Ele só funciona muito bem, né? Ele foi feito para funcionar em inglês, o que é uma pena, né? E isso é dentro do universo do Google, né? Eu quero falar sobre 2 modelos agora que pintaram recentemente. Um, na verdade, pintou faz uns bons 2 ou 3 meses, mas o Thiago Cato comentou, falou, nossa, o Gemma 3, que é o de 1 bilhão para o LM Studio, é muito rápido. Ele falou que vai implementar no mini PC dele porque ele para de depender da internet da faculdade para poder estudar. O Gemma 3 é um modelo pequenininho do Google. Ele foi feito para competir com os modelos Phi, por exemplo, da Microsoft, um Llama com pouquíssimos bilhões de parâmetros, feito para rodar localmente dispositivo que não são servidores cheios de H100s da NVIDIA, né, de bilhões de dólares. Então o Gemma 3 ele é feito para isso. Então você vê, ele falou que é o de 1 bilhão de parâmetros. E o LM Studio, eu não sei se a gente já trouxe isso aqui. Ele é um programa feito para você instalar modelos abertos e rodar localmente no seu computador. Eu acho que a gente falou, ele disse que porque ele tem para Mac, tem para PC, tem várias versões dele que você pode instalar. Então é um jeito que é interessante, acho que o pessoal pode ver, de instalar modelos localmente para rodar, como o Thiago falou, né? Sem internet. Você vai descobrindo quais modelos são melhores para alguns tipos de tarefas, para alguns tipos de idiomas, de materiais. Acho que pode ser uma ferramenta interessante aí no cinto de utilidade de vocês.
rodando localmente esses modelos por meio do LM Studio. Legal. Olha, nós estamos acompanhando aí a evolução das LLMs e parece que está ficando bem claro que vão ter duas vertentes. Os modelos ultra, mega, boga poderosos, né, que a gente está acompanhando aí o tempo todo, mas os modelos enxutos. Para quê? Para caber nos nossos devices no dia a dia, levar por aí, integrar dentro de apps, tá? Criar um app com uma inteligênciazinha própria rodando localmente. Então, sim, nós teremos diversas necessidades diferentes e diversas LLMs para caber aí em diversos tipos de uso. Acho isso muito legal, eu acho que tão importante quanto termos modelos cada vez mais poderosos, termos também modelos mais enxutos e eficientes, né? Sem dúvida, são os SLMs. Os LLMs são Large Language Models, os SLMs são Small Language Models. Legal. E existe não um movimento, né, como se fosse um movimento cultural, mas existe muito investimento, especialmente recentemente, em você pegar os modelos pequenos e ir otimizando a ponto deles terem o mesmo desempenho do que os modelos grandes tinham em 2 ou 3 versões anteriores, né? Porque aí é um domínio tecnológico de você ir podando não, né, mas se bem que no fim das contas né, os neurônios ali, você ir otimizando o modelo, para falar assim, olha, esse modelo de 1 bilhão de parâmetros lançado hoje, ele tem a mesma capacidade do que o GPT-3 tinha há alguns anos, para dizer o quê? Pensa daqui a alguns anos como é que isso vai estar, né? Você vai ter modelos minúsculos com um desempenho excelente como tem os grandes hoje em dia. Esse vetor que a gente está indo, que é muito bacana, né? Porque aí cabe em telefone, cabe em relógio, cabe em fone de ouvido, cabe em óculos, com potência, né? Muito legal. Pois é. E o segundo modelo que eu falei que ia comentar é uma família nova de modelos da Meta, os modelos Llama. São 4 tamanhos, o Scout, o Maverick e o Behemoth, que não diz nada, né? O Scout é o menor deles. Ele tem 17 bilhões de parâmetros e todos eles usam o que eles chamam de mistura de especialistas. É o Mixture of Experts. Tá. Ao invés de você ter um modelão gigantesco, você dentro do modelo tem como se fosse pacotes específicos, eu vou resumir bastante aqui, tá? Pacotes específicos de assuntos específicos. Então você tem, de novo, bem resumido, tá? Um especialista de saúde, um especialista de direito, um especialista de programação. E dependendo do prompt que você faz, o sistema entende isso e fala, putz, para essa pergunta precisa ativar esse e esse especialista. Esses outros 12 não precisa. Com isso, ele gera a resposta mais rápido, né, roda mais leve. O problema do especialista é que se você tiver modelo com 16 especialistas, os 16 têm que estar carregados na memória RAM, na VRAM, né? Mas, então isso, nessa parte, ele não é tão leve, mas a geração da resposta ela acaba sendo mais rápida e tende a ser melhor do que se você tiver todos os especialistas dando pitaco na resposta. Então isso é uma coisa interessante. Então, o Llama Scout tem 17 bilhões de parâmetros ativos e 16 especialistas, então esse é o mais simples. O intermediário ele tem 17 bilhões de parâmetros ativos, 128 especialistas, então muito mais especializado mesmo, né? Ele tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. E o Behemoth, que nem foi lançado ainda, ele tem 288 bilhões de parâmetros ativos, no total deles são 2 trilhões de parâmetros, que ele tem 16 especialistas, mas esse vai ser lançado só mais para frente e vai ser lançado para empresas que queiram pegar esse modelo e destilar para fazer basicamente os próprios modelos para poder rodar a atividade específica. Então a gente aqui nunca vai mexer nele diretamente, a gente só vai ver os resultados deles. Né? Isso está chamando muito atenção, então acho que vale a pena mencionar. O Llama 4 chegou muito bem em benchmarks, né, em testes comparativos de modelos tipo o LM Arena, mas parece que teve uma manipulação para ele se dar bem no teste e chegar fazendo barulho, quando na verdade o desempenho dele na prática pode não ser tão bom assim. Né? Existe uma questão que o pessoal fala que é overfitting, de você colocar no treinamento o dado do teste, e tem às vezes jeitos de você manipular de outras formas. Né? O LM Arena ele é uma rede colaborativa que você faz teste cego de resposta de LLMs. Parece que rolou ali um jeito de saber quando era o Llama fazendo a resposta, e o pessoal deu uma dourada na pílula. É uma pena que isso esteja acontecendo, não está nada confirmado ainda, mas algo não cheira bem. Né? O ponto é,
O Llama 4 que estava prometido chegou, são 3, ele foi feito já para ter utilidades específicas, com tamanhos específicos, e para quem tiver uma estrutura um pouco maior e quiser fuçar, especialmente no Scout, que eu acho que é o mais básico deles, ainda assim, é otimizado para rodar em H100, que custa uma bala, né? Eles estão voltando os modelos Llama para o mercado corporativo, profissional, industrial não, mas né, B2B. Mas para isso chegar na gente depois de uma forma mais destilada. Mas ainda assim, saiu nessa última semana e vale ficar de olho porque o Facebook está puxando a fila, acho que dos modelos grandes, modelos abertos, né? Por conta do trabalho do Yann LeCun lá. Então isso rolou nessa semana, vale ficar de olho. Uhum. E continuando o assunto aqui, Marcos, eu queria falar um pouquinho sobre IA para pesquisas, né? A partir do feedback do André. Ele perguntou se nós poderíamos falar aqui mais sobre como a gente usa IA para encontrar materiais sobre determinados assuntos. E ele continua. Eu lembro que o Marcos comentou que usava bastante a IA da Perplexity para trazer links e vídeos. Porém, eu tento, mas sempre recebo conteúdo irrelevante dela. Recentemente tentei buscar por cursos, vídeos e artigos sobre como anotar de forma eficiente e só recebi links que não entregavam o que eu procurava. Parecia uma busca no Google. Vira o xingamento. Você parece o Google. Muito bom, né? Olha, André, realmente esse é o grande ponto fraco das LLMs hoje, tá? Agora, o que eu fiz para driblar? Nem a Perplexity solucionou, tá? Nem o Gemini, nem nada. Tentei de tudo. O que funcionou foi dentro do Claude. O que eu fiz? Deixa eu abrir o Claude aqui só para mostrar. Lá na tela principal, né, você tem os modelos, né, você coloca o Sonnet, né, o mais avançado, mas você pode personalizar estilos, tá? Eu criei um estilo próprio, fiz um prompt que eu fiquei dias ali, né, criei um estilo assim. O que eu fiz? Eu pedi para ele ser um cientista de elite que tenha um vocabulário e um repertório científico estilo meu top 4, né, de revista científica é Science, Nature, Cell e a New England, né, e adequei ele para ser um modelo científico. E ele mesmo colocou o nome aqui, Biomedicina Avançada, ele que criou o nome para o estilo aqui, tá? O que está acontecendo? Então, eu peço materiais, tá? O mais recente que eu pedi, olha, eu quero que você ache para mim meta-análises sobre vacinas que tenham um N acima de 1 milhão. E fui dando os parâmetros, eu quero que você ache, tal. Ele ainda não acha os links, mas ele dá os títulos dos estudos, do que trata, né? Fala qual que é o N, né? O número de pessoas, né? Do estudo, como eu pedi, né? Mas tá mais ou menos preciso. O título nem sempre é igual, o título do estudo. É bem diferente, mas eu acho que eu achei o estudo que ele estava se referindo, tá? Mas ainda não é, mas está bem melhorado. Então, a solução que eu encontrei por enquanto foi essa, tá, André? Criar um estilo científico, tá? Para procurar, mas aí só vai servir também para quando eu quero achar papers sobre determinados assuntos. Então, não serve para ser um geralzão, você vai ter que tirar um tempo aí para desenvolver um outro estilo em outro assunto, tá? Então, nossa, isso precisa melhorar muito, gente. Eu não sei se é por causa da base que é usada para treinar, que tá sempre mudando, porque tá sempre surgindo publicações novas e não sei se é isso. O que acontece que acaba sendo um fator que confunde a LLM na hora de buscar essas referências? Não sei, não achei uma resposta para isso e... Nossa, eu quero demais que melhore esse tipo de coisa, porque tá complicado, viu? Eu acho que até para elas o Google tá ruim. Uma dica que eu vou dar para o André é a seguinte. A Perplexity, eu tenho passado pela mesma situação com a Perplexity, mas eu acho que eu aprendi a tirar proveito disso, né? Eu estou usando o Perplexity quando eu sei que existe um dado que eu vi uma vez, uma matéria que falou sobre alguma coisa que tinha a ver, que crescia 16%. Sabe uma coisa... Você só lembra meio de relance assim que você viu? Uhum. É excelente para achar isso. Então, para pesquisas de assuntos, não é exatamente que eu já domino, mas que eu sei para onde eu quero ir, para onde eu quero apontar, eu falo justamente assim, ó.
Eu tinha visto faz uns anos uma matéria que falava sobre que isso aqui tinha crescido 16%, não sei o que. Me ajuda a achar. Ele sempre acha. Nunca aconteceu de eu fazer uma pesquisa dessa e ele não achar direto o que eu estava procurando. Então ele é bom para te dar as fontes quando você já tem um direcionamento. Para sair do zero, a Perplexity não é legal. Aí você bate nesse problema dela te entregar alguma coisa. Tem que ser um pouco mais direcionado. Para pesquisas que saem do zero, aí eu tenho usado o ChatGPT. Quando é uma coisa que eu preciso de mais especificidade, eu vou para um Deep Research, que eu acho que tem alguns de graça que eles dão por mês. Não lembro se estava liberado já ou se eles iam liberar, mas eu pendo para esse lado. Uma coisa que tem melhorado a minha experiência no Perplexity é o seguinte, eu fui resistente a isso, e não é que é melhor, mas eu não sei se é só por conta do Pro. Você deixar o próprio sistema escolher qual modelo, qual versão dele ele vai usar para te gerar a resposta. Então, ao invés de você falar, quero que você use o Sonar, que é o seu modelo, quero que você use o customizado do ChatGPT, o Llama, que você use um Deep Research, que você não use... Não, eu faço a pergunta, ele próprio entende qual que vai ser o melhor jeito dele responder. Isso funciona super bem na Perplexity. Pro ChatGPT, eu tenho usado em pesquisas que eu domino menos o assunto, que eu quero descobrir. Eu acho que dá para aliar isso talvez ao Notebook LM, que a gente acabou de comentar, que já tem agora essa pegada de descoberta de assuntos sem tanto material de base. Ele vai atrás do material de base. E a última recomendação que eu vou dar para você, André, é a seguinte. Se for um assunto muito específico, tenta falar com a comunidade desse assunto específico. Nem que, vai, sei lá, no Reddit, na discussão sobre, não sei, no de astrofísica, sei lá, se for o tema, fala assim, pessoal, o que vocês estão usando? Porque geralmente tem ou um modelo que foi treinado, fine-tunado específico para isso, ou tem uma ferramenta específica que ela se sai melhor hoje em dia em relação às outras para essa tarefa. Então, tentar perguntar para a sua comunidade desse assunto em comum o que o pessoal está usando pode te dar uma dica que a gente não vai saber te dar aqui por não ter esse conhecimento sobre cada uma delas. Mas na base, Perplexity ele é para o que você já sabe metade da história. Você precisa achar as fontes certas para se aprofundar. Aí Perplexity manda bem. De resto, vai de Claude, que ganhou busca na web agora, né, com o 3.7 Sonnet para quem paga. ChatGPT também, acho que é mais por aí. Gente, esse ainda é o grande ponto fraco, tá? E na área médica, pelo menos, a solução para resolver isso, eu acho que são as próprias bases, como o PubMed, por exemplo, incorporarem IA nas buscas. Nossa, para você fazer buscas de artigo no PubMed, você tem uma curva de aprendizado para aprender a usar todos aqueles parâmetros, que é uma loucura. Eu lembro que no começo da pandemia, lá quando estava todo mundo em casa sem saber o que fazer da vida, eu fiz um curso, gente, de buscas no PubMed. Acredite, existe isso. Foi um curso de 2 horas, mais ou menos, ensinando a usar todos os parâmetros e tal, para você achar o que você realmente quer. Aí eu fiquei pensando, né, nossa, mas se você tem que fazer um curso de como fazer uma busca, é sinal que o sistema é ruim, né? E a IA ia resolver muito bem isso. Então a gente tem que esperar aí a PubMed incorporar IA na sua base para pesquisas, clinical trials, todos esses sites que tem uma base grande, né? As bases de preprints também. Então, para você achar o que você realmente quer, e no meu caso eu estou falando de papers, né? Claro. Eu acho que vai ter que ser um negócio especializado, tá? Não acho que esses modelos grandes das Big Techs vão conseguir suprir isso não, viu? Mesmo porque eu não sei se a gente repercutiu aqui, talvez de passagem, mas vale lembrar, para avisar o pessoal que pulou esse capítulo da outra vez. Os LLMs, todos eles são muito ruins de citar fontes. Não de encontrar, mas de citar. Ele vai falar que tem um estudo de 2002 da pessoa tal, o estudo chama isso, isso e isso, coautorado por tal, tudo inventado. Todos eles. Então, para fontes, né, de referências, né, tem fonte de referência mesmo, citada, nenhum deles funciona. Talvez por isso um PubMed da vida não tenha alguma coisa assim, porque ainda é um desafio arquitetural desses LLMs. Está todo mundo trabalhando nisso, daqui a pouquinho vai ter resolvido, mas nesse momento, para pesquisa desse tipo, checa e checa de novo. Porque senão pode passar vergonha e citar um estudo que não existe, um dado que... E é bom lembrar também que no começo eu falava que eu usava o Copilot bastante, lembra? Porque tudo que ele falava, ele colocava referência de onde ele tirou. Isso já era um bom começo, porque
eu tava fazendo a parte de marcadores ambientais, biomarcadores, né, de contaminação ambiental. Então, foi interessante porque eu vi as informações e falei, Copilot do céu, de onde que você tirou isso, né? E tava ali. E era um site ultra mega obscuro. E para informações médicas, gente, eu percebi que ele começava a buscar em sites pessoais de médicos. Então, tem médicos e médicos, né, gente? Tem charlatão e tem médico extremamente competente e altamente científico, que segue o método científico, né? Então, vinha aquelas informações absurdas, aí eu ia lá ver e era um site pessoal de um médico vendendo o serviço dele, né? Então, o Copilot é legal nesse sentido, sabe? De referenciar, mas ele me serviu mais para me educar a respeito de fontes do que eu necessariamente usar essas fontes, né? Me ensinou a ser cuidadosa com o que as LLMs trazem para mim quando eu pergunto alguma coisa. Isso. Tem aqueles casos, sempre parece, né? Advogado levou uma bronca do juiz porque citou um caso lá de precedente que não existe. Isso a gente vê acontecer. Enfim, agora, mais ou menos nessa pegada de estudo e etc., o Juliano também mandou pra gente uma dica, que é uma coisa que eu acho que é meio limitada, porque me parece que é só Estados Unidos e talvez Canadá também, mas a Anthropic anunciou Claude for Education. É basicamente uma modalidade do Claude que, ao invés de te dar a resposta, vai te incentivando didaticamente a tentar chegar à conclusão sozinho. Então vai te ajudando, dando uma dica ou outra, ao invés de falar, a resposta direto, né? Então é uma coisa que eles estão ativando até em parcerias, não tem nenhum modo para você assinar, né? O Pro, o Normal e o Education. Eles estão ativando isso com parceria com as faculdades, é uma coisa meio caso a caso. Vão dar crédito de API também para incentivar a pesquisa nas faculdades, etc. Mas é uma coisa que a gente pode ter certeza que vai começar a aparecer em outros modelos, o que é excelente de você ter esse modo criado para incentivar a fixação de qualquer coisa, né? Mais especialmente para a escola, para estudo, sem dar a resposta, te ajudar a estudar, o que é excelente. Né? Não, perfeito. Eu fiquei muito empolgada com isso, porque eu acho que o mundo acadêmico tem que descobrir as LLMs, e especificamente o Claude, que depois de eu testar tantas, né, eu vi que se adequa demais para o meio acadêmico, né? E como eu acabei de explicar, eu criei um estilo próprio ali dentro do Claude para a gente conversar num linguajar científico avançado, de elite. E ele cumpre perfeitamente, gente. Ele é maravilhoso para isso. Ele adequou a linguagem de um jeito fenomenal. Então, para as diferentes áreas do conhecimento, né, é interessante você ter estilos diferentes ali. E eu acredito que é basicamente isso que a Anthropic está fazendo, tá? Não temos como testar, verificar, ainda é recém-anunciado. E como está no próprio release ali, cada caso é um caso, né? Uma parceria da Anthropic diretamente com a instituição. Então não temos condições de avaliar, mas eu estou fazendo uma ideia mais ou menos do que é, porque eu sou a maior propagandista aqui do Claude para fins acadêmicos e estudantis. É a melhor LLM, ali, acho que junto com o Notebook LM, para você estudar não tem igual. E tomara que isso cresça, se estenda a outras instituições e mais pessoas comecem a usar isso. Agora, um meta-comentário aqui. Eu tentei achar sozinho a matéria sobre as citações, não consegui. Eu falei, Perplexity, escuta, eu tinha visto uma matéria esses dias que falava que LLMs eram ruins de achar citação. Você consegue me achar, por favor? Ele achou. Eu vou deixar aqui na descrição a matéria. Questão de honra. Ele pensou assim, não, agora é questão de honra, peraí. Exato, não posso fazer feio. É do Columbia Journalism Review e comparou a parte de citação especificamente do ChatGPT Search, Perplexity, o Perplexity Pro, DeepSeek, Copilot, Grok e Gemini. E, ironicamente, o Gemini foi o que saiu pior, seguido do Grok, que errou quase tudo, aí vai melhorando o Copilot. E aí, da metade para cima, assim, DeepSeek, Perplexity e ChatGPT se saem melhor do que os outros, com o Perplexity sendo o principal. Olha só, né? Então tá meio em linha com o que a gente tá falando aqui. Nossa, sensacional. Pra gente continuar os feedbacks aqui, Marcos, é um assunto que vale a pena a gente explorar um pouco mais, que acho que a gente falou pouco até hoje aqui, né? Que é o formato JSON. Eu adoro esse nome, JSON, porque sempre me vem o JSON lá do Sexta-feira 13 na cabeça. Né? Sim. E eu demorei um pouco para aprender, né? Quando comecei a usar as IAs, entender o que é esse formato. Ele é um canivetão suíço. Eu não sei explicar tecnicamente
o que ele é. Acho que aí o Rambo, que já deu umas pinceladas sobre isso, acho que ele poderia explicar mais tecnicamente o que é esse formato exatamente. Mas o que o Juliano trouxe aqui foi um documento do Google, né, sobre a eficácia do formato JSON para prompts e inteligências artificiais, ou seja, você fazer o prompt já nesse formato. Nunca tinha me ocorrido isso, e eu percebi que a galera tá usando muito, principalmente para IA de imagens, tá? Porque aí você consegue detalhar. Ah, eu quero um quadrinho assim, 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 eu quero uma imagem assim. Aí você começa a detalhar mini prompts nesse formato. Eu quero que o braço seja assim, eu quero que eles tenham o cabelo desse jeito, eu quero que o balãozinho, sabe? Então você vai refinando o prompt, né? Não fica um promptzão só para tudo, então é uma espécie de refinamento em etapas para você criar imagens. Então o Marcos vai deixar o link para vocês na descrição aí para dar uma lidinha no documento do Google. Achei muito legal e vale a pena investir, principalmente se você gera muita imagem com IA, tá bom? Uhum. Esse formato, o JSON é JSON. Isso. O que ele é, assim, quando eu bati o olho nele pela primeira vez, me remeteu aos tempos em que eu fazia muita coisa em Flash, e muita coisa da programação em Flash era feita no formato que era o XML, que era chatinho. Ele tem uma estrutura hierárquica bonitinha, né, pra você falar o que cada coisa, etc. O JSON, você bate o olho, você consegue ler quase por extenso, né? Quase. Ele é muito legível para os olhos humanos, não do computador, né? Então a estrutura dele, como é que você declara as coisas. Então fica fácil de você entender essa estrutura, e por ser parte de programação é dado estruturado, versus você só digitar alguma coisa ali, blá blá blá, que é um dado desestruturado. Então o JSON junta as duas coisas, né? Como o LLM é feito para conversar com humanos, mas entende bem programação, uma linguagem que seja um meio do caminho entre as duas coisas, fecha perfeito. Então, eu nunca tinha visto esse tipo de uso, eu tinha visto prompts estruturados. Então, você colocar, tipo, um cabeçalho, como é que você tem que agir? Em linhas gerais, o que eu quero. No detalhe, o que eu quero isso, isso, isso e isso. Faça isso, não faça isso. Por exemplo, que isso é uma resposta boa, é essa. Resposta ruim, é essa, não faça. Então, você ir fazendo um prompt gigantesco com a estrutura de exemplos. Mas parece que o JSON é um passo além, e o LLM entende melhor o que você quer. Muito interessante. Eu vou deixar, é claro, o link na descrição. Obrigado, Juliano, por ter compartilhado. Isso aqui eu achei muito, muito bacana. Basicamente, fazendo uma metáfora para o mundo real, é como se você fizesse um promptzão geralzão, primeiro, assim, que é o rascunho que você faz a lápis, né? E com esse formato, né, você faz esses refinamentos locais, é quando você passa a tinta por cima para o formato final. É basicamente isso. Então você faz um mini prompt. Agora vamos focar aqui só no cabelo dos personagens. Agora vamos focar aqui no balãozinho. Agora, não, você tem que fazer o fundo do quadrinho, tem que ser assim, assim. Então, são mini prompts, né, dentro de um big prompt que vai refinando diferentes aspectos do seu trabalho. Achei bem legal. Sim. E sabe quem que é muito bom de te ajudar com o JSON? LLMs. Sim. Então você fala pra ele, escuta, ChatGPT, eu tenho essa necessidade aqui, preciso disso. Converte pra JSON, por favor. Ele converte, você bate o olho, ajuda o que você quiser, você joga nele, ele gera um resultado melhor. Perfeito. É assim que muita gente aprende a fazer prompts, por sinal, vai lá no GPT, o que é um bom prompt, né? Pra minha área, né? Eu trabalho com, sei lá, arquitetura, né? Quero começar a fazer design de interiores, por exemplo. Então, me ensine a fazer bons prompts pra essa área e ele vai te ensinar. Agora, você quer comentar, antes da gente passar aqui pro tema final do episódio, o jeito que eu descreveria como o jeito errado de usar chatbots no trabalho? Puxa vida. Olha, esse quadrinho aqui, gente, foi o Marcos vai deixar lá nos links. É só vendo pra ver, como se diz. Mas a própria IA gerou isso, hein? Do ciborgue silencioso, né? Então o chefe chega e fala, eu preciso de um relatório de vendas completo, né? Em maiúsculas, né? Por trimestre, por setor, com gráficos e insights até sexta, tá? Aí o rapazinho ali, pode deixar, chefe, sexta tá na mão. Aí o que ele faz? Claro, vai no chat GPT e fala, faça sua mágica, chat. E joga o prompt lá, faça um relatório de venda exatamente como o chefe pediu. Aí na terça-feira, né, o chefe pediu isso na terça às 9. Terça às 9h15. Tá
tá feito, a IA fez o trabalhinho ali, aí ele diz assim, agora é só parecer ocupado até sexta. Como é mesmo o endereço daquele simulador de Excel? Passa a semana, sexta-feira, 10 horas, o chefe felizão, né? Uau, isso aqui tá espetacular, deve ter dado um trabalhão, hein? E ele ali, pois é, a semana foi bem puxada. Então, a lição, né? O ciborgue silencioso nunca revela suas fontes. Gente, quem é veterano da internet vai lembrar do site do Morroida. Você chegou a conhecer o site do Morroida? É um site de bobagem atrás de bobagem, que você perdia algumas horas dando risada lá. Ele tinha um botão de SOS, de emergência, que ele abriu uma planilha fake que ocupava a tela inteira. Assim. Cara, eu lembrei disso na hora, lembrei do Morroida na hora. Então era um SOS, você tá lá matando tempo, né? Opa, o chefe entrou na sala, assim, pum, clica no SOS, abre uma planilhona ali no seu monitor. Eu cacei aqui, achei em arquivos o site. Eu vou deixar aqui então, pra quem tá aí. Não se lembra. Sessão nostalgia pra quem tiver afim. Sessão nostalgia total. Muito bom. E eu brinquei, né, de usar o chatbot de jeito errado. Tem uma coisa que pintou nessa semana, que acho que dá pra fazer um link legal, que é o seguinte. É o absoluto outro lado do espectro de adoção de LLMs no trabalho de cima para baixo. A Shopify, né, site de venda, o CEO falou o seguinte, que a partir de agora, todo mundo, a base é usar IA. A expectativa é usar IA. E para equipes que pedirem por mais recursos, elas têm que comprovar que não dá para a IA resolver esse problema com os recursos que existem hoje em dia. Então, é aquela coisa assim, né? Esse quadrinho mostra, eu falei que é o jeito errado assim, né? Vou trabalhar aqui, a IA vai trabalhar para mim, o meu output não vai aumentar, eu não preciso trabalhar. Versus o quê, né? Começar a ter expectativa no trabalho de você usar a IA como uma ferramenta normal de dia a dia de multiplicador da sua produtividade. E a expectativa agora vai ser que você gere mais no seu trabalho com o mesmo tempo disponível, com os mesmos recursos disponíveis, porque a IA vai ajudar você a chegar lá, né? Então, tem essa dicotomia entre os usos da IA. Mas no caso do CEO do Shopify, ele falou, gente, IA é a base, é o dia a dia, que nem você usar qualquer outro tipo de programa. Então, quem precisar de mais coisa, me mostra que a IA não consegue fazer. Porque o contrário é o quê? A IA fazer e eu mantenho aqui a estrutura que eu sempre coloquei e aumenta a produtividade, aumenta o output, aumenta o faturamento, no fim das contas, né? Mas é uma mudancinha na estrutura de cima para baixo de mercado para adotar IA. Né? Exato. E eu vejo muita gente também nas redes perguntando, quem tá querendo escolher carreira, vestibular, será que eu faço contábeis? Será que eu faço design gráfico? A IA vai roubar minha profissão? Será que eu tenho futuro? Então, gente, eu não acho que vai ter extinção de empregos, mas eu acho que vai ter uma espécie de enxugamento. Os profissionais genéricos e desatualizados, esses não vão encontrar campo, tá? Agora, o bom profissional, você tem que usar a IA como sua aliada. Ela não vai te substituir, você que vai domar ela. E assim como um bom cavaleiro, né, com o seu cavalo, a IA vai ser o seu cavalo que vai te levar para onde você quer. Então, não adianta, gente, qualquer área, qualquer profissão, o futuro agora é você saber usar essas ferramentas para se destacar e não ficar obsoleto. Exatamente isso. Agora, para a gente finalizar o episódio, você trouxe uma matéria que eu achei super interessante de um conceito que a gente já explorou aqui, é uma coisa que eu adotei na minha vida, já falei muito sobre isso, mas que tem um nome agora, não sabia que existia, chamado timeboxing. É uma matéria escrita por uma manager de marketing sênior da empresa, uma empresa grande chamada Neha Kirplani, é o nome da executiva, e ela descreve como adotar o conceito de timeboxing no dia a dia foi o que salvou o dia a dia profissional dela depois que ela passou a desempenhar um cargo gerencial, que o tempo dela passou a ficar muito mais disputado, com mais coisas para fazer, além de ter a vida fora do trabalho, e que esse jeito de blocar o tempo no calendário, em vez de usar só uma lista de tarefas, de afazeres, foi ajudando a encontrar um jeito de você sobreviver aos dias mais ocupados. Né? Isso bateu muito com umas coisas que eu fui adotando aqui, que eu já comentei ao longo dos episódios. Posso amarrar isso depois do que você tem a dizer, Bia? Mas antes, quero saber o que te chama a atenção. Então, eu lembro que o Cal Newport já falou disso também no livro dele, no Deep Work, será?
ou no digital minimalism, agora me deu um branco, mas ele chamava de time blocking, que é basicamente a mesma coisa, que é criar blocos de tempo ali no seu calendário, né, ou no Google Agenda, no Outlook, onde for, mas você faz blocos para fechar ali o seu horário com as atividades que você quer fazer, tá? Essa técnica é muito boa para quem tem uma vida caótica, tá? Para quem tem dificuldades em ser assertivo no dia a dia, ou seja, saber dizer não, né? Tem gente que, por você ser muito eficiente, te manda mais e mais demandas, porque sabe que você vai cumprir, isso te sobrecarrega. Então, isso te ensina a ser mais assertivo, mas é um pouco perigoso também, principalmente para mulheres, tá? Porque é lindo você ver o seu calendário da semana tudo fechadinho, em blocos ali, tudo organizado. Ah, dia tal eu vou estar em tal lugar fazendo isso, nesse dia eu vou estar fora visitando o cliente, nesse dia eu vou reservar só para trabalhar em home office. O problema é que a vida tem contingências, né? Tem emergências, né? Mães, então, tá linda a sua programação da semana, mas se seu filho ficar doente, foi tudo pro saco. Então, é perigoso esse tipo de coisa. Tem que saber fazer com parcimônia e sabedoria. E tem que ter uns respiros ali nos horários, sabe? Para justamente resolver as emergências, porque tudo não vai acontecer com um horário certinho, você vai começar e terminar exatamente naquele horário. Então, eu acho uma excelente técnica para você começar a se organizar, desenvolver a sua assertividade, mas no futuro você tem que ir melhorando isso e começar a ter alguns gaps. Você vai, com o tempo, aprender a ser mais eficiente e saber usar aqueles blocos que você fechou. Mas não precisa fechar a agenda inteira, da semana inteira, não, tá? Exato. Tem um ponto que ela colocou aqui que eu achei arriscado, que é o seguinte, né? Ela apresenta essa ideia como... Ela pegou basicamente a lista de tarefas do dia a dia e blocou com os tempos correspondentes no calendário. E conforme vai passando os dias, putz, isso aqui não leva meia hora, leva 45 minutos. Isso aqui em 15 eu resolvo, achei que era uma hora. E você vai deixando isso mais refinado. O problema, olhando para o calendário dela, é que não parece sobrar tempo para absorver coisas novas que aparecem mesmo no dia a dia, né? E não só projetos grandes. Você consegue pegar esse projeto em 160 horas? Não, óbvio que não. Mas coisa do dia a dia, isso que você falou de imprevistos, né? Parece tudo tão justinho, assim, uma coisa encavalada na outra, que se encavalar dá-se, né? Então é uma coisa que eu, na minha implementação disso, sem saber que tinha esse nome, até antes também da gente falar sobre o livro do Cal Newport, era uma coisa que eu tinha chegado a algumas conclusões que ela chegou. Primeiro, que ela falou, blocar o tempo desse jeito no calendário, colocar tudo das coisas profissionais, coisas pessoais, até algumas das pausas, horário de almoço, etc., eu não faço nesse nível porque pra mim é muito loucura, mas pra ela funcionou. Ela fala que removeu o lance do paradoxo de escolha. De você, putz, eu tenho essas 18 coisas pra fazer. Várias são importantes, eu vou colocá-las primeiro. Não necessariamente. Se você conseguir distribuir e organizar seu dia pra você fazer essas 18, você coloca as outras coisas que você ia deixando pra depois, e pra depois, e pra depois, e pra depois, que nunca cabe porque é menos importante. A hora que é importante é urgente, você perdeu um prazo que você consegue nem absorver isso pra fazer no tempo que você precisa, né? Então eu lembro no comecinho que eu falei, né, que tinha o Marcos chefe que organizava o dia, o Marcos funcionário que só cumpria as tarefas. É uma coisa que eu sigo fazendo até hoje que dá muito certo, né? E ela falou que essa visibilidade maior, não só do dia blocado, mas da semana blocada, deixa ela priorizar estrategicamente as tarefas que ela precisar fazer antes. Depois é um pouco disso de bater também no paradoxo de escolha, que deixa ela, né, como você mencionou que ela falou, né, Bia, mais ligada em que projetos novos ela aceita ou não, que é uma coisa importante também, né? Ela fala que acabou com o lance da falácia do planejamento, que a gente subestima quanto que vai levar o tempo, né, que vai levar para fazer uma tarefa e superestima o quão rápido a gente vai conseguir fazer as coisas. Então, essa soma é um desastre. Sim. Né? E que isso também ajuda ela a ter esse jeito blocado no calendário, ajuda a prever tarefas futuras. Porque quanto mais você rastreia o seu tempo precisamente, mais você aprende instintivamente quanto tempo coisas parecidas vão levar. Isso é uma coisa que desde a época da agência eu passei a prestar muita atenção e funciona. Chegava um negócio na minha vez e falava, em 18 minutos eu te entrego isso, e 17h55 estava entregue. Era uma coisa que sempre funcionou muito bem para mim. E hoje em dia, mesmo com tarefas maiores, né, assim, tem uma gravação de 1h20. Eu escuto os primeiros 20 segundos, eu sei que vai me levar 2 horas, vai me levar 4,
para editar, ou vai levar meia hora só pelo padrão que as pessoas... Alguém fala o dito mais enrolado, menos enrolado. Isso só consegue fazer isso na minúcia se você rastrear minuto a minuto o seu tempo, a ponto de você não precisar mais fazer o rastreamento lá na frente, porque você sabe mais ou menos quanto tempo vai levar. Então acho que juntando isso tudo, para quem tem dificuldade de priorizar as tarefas do dia a dia e sente até aquela ansiedade de ter tanta coisa para entregar que você congela e não sai do lugar e acumula mais ainda, pode ser um começo de uma solução. Eu vou deixar na descrição aqui o link para essa matéria, que acho que pode abrir a cabeça de bastante gente. Então, a minha abordagem com o time blocking é uma abordagem mista junto com os contextos do GTD. Eu acho que a maior herança que eu levei para mim do método GTD são os contextos, tá? Então, é comum eu bloquear a minha agenda com onde eu vou estar ou que categoria de tarefa que eu preciso fazer. Então, terça-feira eu tô em home office o dia inteiro, eu não saio daqui por nada nesse mundo. Então, eu bloqueio, coloco home office, mas aí eu tenho a minha lista de tarefas com as coisas que eu tenho que fazer em home office. Eu tenho o período que eu tenho as tarefas que eu faço na rua. Então, geralmente eu planejo isso já no sábado ou no domingo, tá? Então, por exemplo, eu tenho que comprar um cartucho para impressora, eu tenho que passar na farmácia, comprar tal vitamina, eu tenho que passar lá no escritório tal, eu tenho que ir não sei aonde. Então, às vezes são micro viagens para coisas pequenas que se você abrir um bloco de tempo ali na sua agenda que você já vai estar na rua ou em deslocamento, você consegue fazer. Então, eu bloqueio ali a agenda, coloco rua, e aí eu vou na minha lista de tarefas e lá tem o contexto, né, no Todoist, no caso, ele tem a etiqueta chamada rua, e tá tudo lá. O que eu tenho que fazer na rua? Eu tenho que passar em tal lugar, eu tenho que deixar não sei o que, não sei onde, eu tenho que ir no correio, então eu tenho um dia, um momento do dia, um bloco de tempo na semana, só naquele dia que eu já desde sábado eu tô planejando e deixo para fazer quando eu tiver a ocasião mais propícia. Isso funciona super bem para quem trabalha em home office e vai para a universidade e ainda tem que resolver coisa de casa, coisa da família. Isso funciona super bem para quem tem múltiplos papéis e muitas demandas diferentes em áreas diferentes da vida, tá? Então é um GTD híbrido com time blocking, tá? Agora, quanto a planejamento, eu mudei um pouco a questão do meu planejamento semanal, justamente porque planos mudam, né? E se você depende de terceiros, é uma confusão. Então, eu começo a planejar minha semana seguinte no sábado já, tá? E a primeira parte da manhã de segunda, eu fico aqui só confirmando os compromissos que eu tenho, que dependem de terceiros, né? Reuniões, que mais? Consulta médica. Então, eu passo ali o início da semana confirmando para evitar imprevistos e emergências, né? Então, acabou se tornando uma coisa importante. Então, esse bloqueio semanal eu não faço mais no sábado, eu faço na segunda-feira, porque daí eu consigo confirmar todos os meus compromissos, juntar aquilo que eu posso juntar no mesmo dia e fica mais fácil de organizar. Enfim, quem tem uma vida caótica e faz muita coisa ao mesmo tempo tem que se organizar desse jeito, viu? E funciona bem. Agora, não tenho mais aquela agenda toda fechadinha, tirando terça, né, que é um home office que eu bloqueio, e mais um outro dia qualquer que eu vou estar na rua, né, para juntar todas as tarefas de rua, já me tira um peso das costas enorme, gente, que imagina você tá ali em casa imprimindo alguma coisa, ou tá no trabalho, acabou a tinta, não tenho tinta de impressora, não, então eu vou fazendo uma lista ali, usei o último cartucho que eu tinha aqui de reserva, então eu já coloco na lista, vou ter que providenciar isso, né? Sua vitamina ali, o seu compra de vitamina, beleza, tô vendo que tá acabando o frasco, então eu já coloco com antecedência na lista ali para aproveitar a oportunidade quando você tiver e já comprar e não ter que pegar um dia, sair de casa só para isso. E correio é a mesma coisa, eu já aviso as pessoas, eu vou essa semana, eu te aviso quando eu for, tá? Vou despachar um negócio para você lá. Então é sempre quando eu tô, o correio tá no meio do caminho para eu fazer alguma outra coisa. Tá? É ótimo, você ganha muito tempo, mas tem que ser muito bem regradinho e você tem que ser uma pessoa organizada para planejar a sua semana. Sim. E agilizada para se virar nos 30 quando precisar. Pois Prever o imprevisto, né? Então, que absurdo. Mas é sendo assim que eu tenho folgas na minha agenda e eu consigo deixar essas folgas para resolver as emergências, né? Tudo isso é para ter um pouco mais de folga. Se folgou e eu posso descansar, maravilha.
Mas se eu precisar de uma emergência, resolver alguma coisa ali, eu vou ter um tempo na agenda para cuidar disso também. É claro que vocês podem dizer pra gente também como é que vocês lidam com isso, técnicas adaptadas disso, técnicas completamente diferentes. Vamos todo mundo se ajudar a ter essa vida cada vez mais produtiva, né? Perfeito. Muito bem, para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/146 ou dá uma espiada nas notas do episódio. Quero agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações, comentários, recomendam a área de trabalho, que ajudam a gente a montar as pautas aqui com as dicas de vocês semana após semana, a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, e a você, Bia, por mais do que todo mundo junto aqui, ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, por fazer o Área de Trabalho aqui comigo, nossos patrocinadores viabilizando esse trabalho. E, claro, os ouvintes, né? Sem vocês não existiria a Área de Trabalho, porque vocês mandam tantos insights incríveis, follow-ups, links, dicas, comentários, sugestões, prints, apps pra gente testar, é muita coisa. E a gente corre aqui para cumprir com todas as demandas, né? Para vocês mandarem essas demandas para mim e suas sugestões, usem o Telegram, manda uma mensagem privada para mim na @biacunzi, que eu vou ler, vou responder todo mundo. Vocês podem pedir lá os links dos grupos, Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio, o grupo de IA do Albert também, que tá bombando. Tem também o meu canal no YouTube, do projeto Work and Study With Me, que já voltou, já tá acontecendo. E também o meu canal, Garota Sem Fio, lá eu vou atualizando vocês com as últimas novidades, adiantando algumas pautinhas aqui do podcast e pedindo para vocês colaborarem também em determinados assuntos. Então, Telegram, @biacunzi. Maravilha, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência também, o A Fonte. Apresento para a Lura o IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa. Fim de semana passado sobre se não for a OpenAI, então quem quer Apple tem que comprar. O link com uma foto bem divertida que eu gerei no ChatGPT vai estar aqui na descrição. Comentem por lá se vocês quiserem. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.